Que a graça e a paz de nosso eterno Salvador seja convosco, povo de Deus. Estamos aqui uma vez mais para transmitir uma palavra de Deus ao nosso coração. Deus colocou ao nosso coração esta palavra, Mateus capítulo 7, versículo de número 15 a seguir. Nos diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, como vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colheis se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má, mau fruto. Não pode a árvore boa dar fruto, nem a fruto mau. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto se lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Meus queridos e amados ouvintes, esta é uma grande preocupação nossa para com o povo de Deus, para com os escolhidos, para com a igreja, para com a nossa irmandade. É com relação a esses falsos profetas que estão espalhados em nosso meio. E nós, muitas vezes, não conseguimos identificar eles com os olhos físicos. Não se consegue identificar esses falsos profetas que estão no nosso meio com os olhos físicos. Somente com os olhos espirituais, calcado, fincado, basado nas páginas da Bíblia, aos versículos da Bíblia, nós descobrimos quais são os falsos profetas que estão espalhados em nosso meio. E este era a preocupação do nosso Senhor Salvador Jesus. Jesus não poderia deixar de falar, sendo ele Deus, conhecendo todas as coisas. E ele havia instruído o seu grupo de discípulos para dar continuidade à mensagem evangelística do Evangelho. E Jesus, conhecendo que após alguns meses à frente, ele seria crucificado, seria tirado da terra, e que o discípulo teria que dar continuidade, e que o discípulo deveria estar preparado para examinar as Escrituras, como disse em João, acho que capítulo 6, se não me falha a memória, que ele disse: examinai as Escrituras, porque nela tem a vida eterna. Eu não me lembro qual é o versículo que nos diz que examinai as Escrituras, porque cuidai nela ter a vida eterna. Não me lembro qual é o versículo, mas está registrado em João. E Jesus orientou seus discípulos e ele acabou de concluir ao sermão da montanha, até o capítulo 7, ainda está incluído o sermão da montanha. E ele não poderia deixar de fora de falar, de orientar, de exortar o seu discípulo com relação aos falsos mestres, falsos pastores, falsos obreiros, que, como disse Paulo disse que eles introduziriam no meio do povo, no meio do rebanho, para devorar, devastar o rebanho. Meus amigos ouvintes, então Jesus orienta ao seu discípulo com relação a esses falsos obreiros, esses falsos mestres, esses falsos profetas,
que está espalhado. Por exemplo, em alguns falsos profetas que nós conseguimos identificar com os olhos humanos. Por exemplo, Testemunho de Jeová, algumas outras seitas, que eu não me lembro mais aqui, os mormons, outras mais seitas que você consegue identificar com os olhos humanos. Mas aqueles que estão no nosso meio, que usa a tribuna que nós usamos para pregar, muitas vezes ele está usando a mesma tribuna que nós. Como é que nós vamos identificar este falso profeta? Nós vamos identificar pelas escrituras, examinando as escrituras. Os crentes de Bereia, Atos 17, foge de memória, e 11, eles examinavam a escritura. Diz que os crentes tessalônicos eram mais tardios para acompanhar as escrituras, mas os crentes de Bereia, quando alguém estava citando um versículo, eles estavam acompanhando, eles estavam lá no capítulo e no versículo, confirmando se realmente é aquela doutrina que está pregando, se é a doutrina verdadeira. Nesta reta final, precisamos voltar para a Bíblia Sagrada. Precisamos voltar para os ensinamentos de Jesus. Precisamos voltar para os ensinamentos dos apóstolos. A doutrina apostólica, a doutrina messiânica de Jesus Cristo nesta última hora tem que ser pregada para afugentar os falsos profetas. Por que muitas vezes os falsos profetas não afugentam de nós? Porque nós também não pregamos contra eles. Outra certa vez, eu estava em uma denominação, não vou dizer o nome, mas o camarada pregou 5 minutos, 10 minutos, e começou a revelar todo mundo que estava dentro da igreja. Começou a revelar todo mundo. Mas que Deus é esse que revela e não diz o nome da pessoa? Aí você tem que ficar levantando a mão. É você? Não, não é você. Outro levanta a mão. Não é você. O outro levanta a mão. É você. Vem aqui à frente. Que Deus é esse, amados irmãos? Que revela e que não dá o nome da pessoa. O Deus que eu conheço nas Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que tinha um homem. Se você é profeta de Deus, meu amigo ouvinte, a senha do profeta de Deus é a oração. A Bíblia diz que havia um profeta por nome de Ananias, se não me falha a memória, que estava orando. Atos dos Apóstolos, capítulo de número... Vamos me acompanhar? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo de número 1. E o versículo de número 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua direita, e procura em casa de Juda por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Veja, o profeta de Deus, Deus dá a mensagem completa, Deus não dá a mensagem pela metade. Esses falsos profetas têm que se afugentar do nosso meio, para que o rebanho de Deus seja alimentado sadiamente, a pasto verdejantes, as águas tranquilas. Temos que afugentar estes lobos que estão em cima das tribunas. Deus não dá a mensagem pela metade, Deus dá a mensagem completa. Deus disse a Ananias: a senha do profeta é essa, é a oração, obediência a Deus, vida no altar. E Ananias estava orando, e uma visão, o Senhor disse a ele: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Que profeta é esse que Deus chama ele e ele nunca atende à voz de Deus? E ele disse: eis-me aqui, Senhor. O Senhor disse: então vai à rua, vai em Damasco, à rua direita, e lá tem um homem. Ananias não chegou na casa de Judas. Ananias não chegou na casa de... Só me concluir aqui. É certo homem em Damasco, certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor.
E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua direita e pergunta na casa de Judas. Deus deu a mensagem completa. Na casa de Judas, um homem por nome de Saulo. Ananias não chegou lá na casa de Judas, na rua lá da casa de Judas, e ficou dizendo: olha, eu tive uma visão, e o Senhor falou isso, levanta a mão para ver quem que é. Ah, não é você não. Ah, não é você não. Ah, é você que é o Judas. Aí Deus me deu a visão de que tem um outro que precisa ser restaurado a visão. Quem é que precisa ser restaurado a visão? Não, Deus não dá mensagem pela metade, Deus dá mensagem completa. Chega de palhaçada. Profeta de Deus, ele tem a mensagem completa. Temos que voltar para as Escrituras. Temos que afugentar esses falsos profetas que vêm até vós. E por incrível que pareça, eles vêm de terno, de gravata, completo, sapatinho, bonitinho. E nós ouvimos a mensagem, incrível que pareça, que os pastores estão na tribuna, os pastores dirigentes ouvem a mensagem. E não tem correção na mensagem. Temos que ter a correção na mensagem, tem que instruir o rebanho de Deus. Eles vêm entre o nosso meio, vestido como ovelha. Jesus está dizendo, olha, eles vêm como ovelha. Ele vem como ovelha. Se você não tiver Bíblia, irmão, você vai ser enganado nesta última hora. A igreja está na reta final. Porém, a igreja ainda passará por um período de tribulação. E depois desse período de tribulação, os céus vai se abrir e a igreja vai subir. Mas enquanto isso, esses falsos profetas estarão desfilando em nosso meio. Até quando que nós vamos aguentar isto? Será que não tem homens de Deus, visão de Deus, visão bibista, não profecia e não revelação de barriga cheia, que dentro de um culto se revela todo mundo. Eu não estou dizendo que eu não creio na revelação, eu creio na revelação de Deus, porque quando Deus dá, Ele dá completo. Agora esse negócio de ficar, levanta a mão fulano, levanta a mão cicrano, não é você. Levanta a mão, não é você, ah é você. Vem aqui à frente que eu vou orar por você. Não está completa esta revelação, meu irmão. Ou esta revelação é humana, ou esta revelação é de um falso profeta. Acorda, igreja, abre os teus olhos, igreja, acorda. E Jesus disse que Ele vem até nós vestido, identicamente parecido com ovelha. Mas interiormente Ele é lobo devorador, Ele é profeta falso. Ei, meus amigos, ouvintes, irmãos, vamos voltar para a palavra. Aí Jesus está dizendo, acautelai-vos. O que Jesus quer dizer isso, acautelar? Acautelar é você analisar, examinar a Bíblia Sagrada, o que ele está pregando. Ele começa a pregar uma mensagem, 5 minutos apenas de palavra, ou 10 às vezes, ou 15 às vezes. Aí começa a revelar a todo mundo. Você está de brincadeira, meu amigo? Você não conhece Bíblia, profeta? Deus não dá revelação pela metade, Deus dá revelação completa. Louvado seja o nome do Senhor que vive e que reina para sempre. Aí a Bíblia diz também que é para nós cautelar desses falsos profetas que vêm até nós vestidos como ovelha, mas interiormente são um lobo devorador. Aí o verso de número 16. Por seus frutos conheceis, porventura, pelo seu fruto. Igreja, está aí. Pelo fruto se conhece
o arvoredo, não se colhe uva dos espinheiros, e nem figo dos abrolhos. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz mau fruto. Então toda árvore boa, todo servo de Deus, ele tem, aleluia, frutos bons. O seu fruto no seu testemunho, na sua vida, na sua família, aonde ele mora. E a Bíblia diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Eu deixo esta mensagem de Deus para o teu coração, como um alerta para mim e para você. Os falsos profetas, os falsos mestres estão aí para enganar o povo com falsas revelações. Mas eu deixo aqui para você, meu amigo. Eu posso ir a um culto de adoração a Deus e posso não receber nenhuma revelação humana, mas eu recebo uma palavra, um versículo, pela leitura introdutória, ou pela uma saudação, ou pela mensagem pregoada. Esta aqui é a fiel e verdadeira mensagem. Veja o que diz em Provérbios. Veio ao meu coração Provérbios, o verso de número 29 e o verso 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. O que guarda a Torá, o Taná, ou a palavra de Deus, este é um bem-aventurado. Ele está dizendo que não havendo profecia, esta profecia aqui, ó, escrita, não havendo esta profecia aqui, o povo se corrompe. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se não houver esta profecia dessa palavra, como é que o povo vai se arrepender? Como é que o povo vai se converter se não ouvir a mensagem? Como é que nós vamos afugentar os falsos profetas se nós não pregar a verdade? Nós temos que pregar a verdadeira verdade. Esta profecia aqui é a profecia das profecias. Se você que anda à procura de profecia, atrás de campanha, aqui e acolá, vem para a Bíblia, vem para a profecia das profecias. Hebreus capítulo de número... Hebreus 4 e 12. Hebreus 4 e 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quer profecia, amigo ouvinte? Vem para a palavra. Quer ser profeta? Vem para a palavra. Pregue a palavra. Deixa a profecia das profecias falar, revelar a vida do mais vil pecador. Deixa Deus te usar, não queira usar Deus. Amigos ouvintes, não havendo profecia, o povo se corrompe. Pode tirar uma boa parte dos louvores, pode tirar e põe profecia. Se está sendo 15 minutos de mensagem dentro de um culto, ou 10 ou 20, diminui os louvores e deixa 40 minutos de mensagem, deixa 50 minutos de mensagem, deixa 1 hora de mensagem, deixa 1h30 de mensagem, deixa 2 horas de mensagem, deixa 3 horas de mensagem. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não conhecendo a verdade, o povo se corrompe.
Acorda, igreja! Cristo brevemente voltará. E nós temos que estar preparados. Porque os falsos profetas estão aí para enganar. Porque o que o povo quer é moleza, o povo quer mielzinho com chupeta, o povo quer mamãozinho com açúcar, o povo quer gelatina, o povo não quer tutano, o povo não quer tutano, não quer purê, que dá sustância. Mas eu venho para a palavra, fincado na palavra, basado na palavra. Os falsos profetas estão aí. Mas nós vamos afugentar a eles pelo poder da palavra. Eles não vão ficar em nosso meio, eles vão ter que bater em retirada. E o rebanho de Deus tem que ser sarado, purificado para o arrebatamento. Eu deixo esta palavra de Deus no nosso coração.